Boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria nós estarmos aqui para mais uma quinta-feira estudarmos sobre as últimas coisas. Nós estamos estudando aquilo que na teologia nós chamamos de escatologia, doutrina das últimas coisas. O que acontecerá conosco? O que acontecerá com o mundo? Qual é o destino final? Então, quero saudar a todos que estão aqui presentes, como também aqueles que estão nos assistindo pela Facebook, pelas redes sociais. E se você estiver nos assistindo pelas redes sociais, eu te convido a você compartilhar, a marcar um irmão, uma irmã, um amigo, para estudarmos juntamente conosco a Sagrada Escritura. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé nesse momento. Nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, agradecendo ao Senhor por tudo o que aconteceu, as coisas boas, as coisas ruins, porque nas ruins nós aprendemos, nós sempre temos a oportunidade de tirar uma lição, e as boas nós adoramos, celebramos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Então vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, aonde você estiver também nos assistindo, que você possa agora falar com o Senhor. Pai bendito, em o nome do Teu Filho, amado Jesus, nós queremos louvar e exaltar, glorificar o Teu nome, por esse momento que nós separamos do dia para poder estudar a Sua palavra, para aprender mais de Ti, para crescer espiritualmente, para poder usar aquilo que estamos aprendendo para edificação da igreja, assim como também para poder expandir o anúncio do Santo Evangelho. Queremos Te pedir perdão pelas nossas faltas. Nós pecamos em pensamentos, pecamos em palavras, nós pecamos em ações contrárias à Tua Sagrada Escritura, à Tua Santa Lei. Pecamos também em omissões, quando deixamos de fazer o bem que sabemos que tem que ser feito. Queremos Te pedir, ó Deus, tenha misericórdia de nós. E nós Te agradecemos, porque a Tua misericórdia, ela se renova a cada manhã, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Pedimos que o Senhor também fique conosco, que possamos, durante esse estudo, aprender mais de Ti. Ilumina a Tua igreja, a fim de que ela possa crescer no conhecimento e na graça. É a oração que fazemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de escatologia. E como nós estamos fazendo a transmissão, como que nós vamos fazer aqui? Eu vou falar e no final eu vou abrir para perguntas. Porque se a gente abrir para perguntas no meio do estudo, quem está em casa não consegue acompanhar. Então eu vou falar. E ao longo, se você tiver dúvida, anota, guarda aí a pergunta. No final, a gente abre para perguntas, tranquilo? Então não deixem de perguntar, não fiquem com vergonha. Ah, mas eu estou com vergonha, não sei se essa pergunta ela é boba. Não, que esse tema é um tema complicado mesmo. Talvez seja um dos mais complicados desse período aqui que nós apresentamos esses estudos de escatologia. Hoje o nosso tema, o nome do nosso encontro de hoje, que é a escatologia, que estamos estudando as últimas coisas, mas é o reinado de Cristo como se fosse como um reino que já se iniciou, o reino de Cristo. Então nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre de que modo Cristo reina, de que modo Ele está governando. E para isso eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 20, que é o texto base do nosso estudo hoje, porque esse texto é um dos textos que mais gera debate sobre esse assunto, É um dos textos assim mais complicados em relação
aos assuntos escatológicos, porém, temos aqui uma proposta de interpretação que nos abençoa, que nos faz adorar e glorificar a Deus quando compreendemos o modo que Cristo governa. Apocalipse 20, nós vamos ler todo o capítulo 20. Diz assim um texto: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, se você tiver uma caneta aí, marca aí a palavra 1000 anos, marca aí a palavra, prendeu, e marca aí a palavra diabo e Satanás. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos. Marca aí também essa palavra, essa frase aí, vi também tronos. Importante. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o campamento dos santos. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo, enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Pode também marcar esse verso 10, que é muito importante. E aí o texto continua dizendo: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, verso 14 também é bom marcar, se você tiver aí com a caneta. Irmãos, antes da gente explicar o texto, é bom a gente entender que esse texto ele tem pelo menos
4 interpretações, é possível que tenha mais, porém 4 interpretações que circulam no nosso meio acerca de como Cristo, ele governa e também sobre esse tempo que nós estamos chamando de 1000 anos. Você viu que o texto aqui fala que Satanás ele é preso, não é isso? O resumo do texto é que João viu um anjo prendendo Satanás por 1000 anos. E aí ele vai dizer que viu no céu pessoas que tinham sido mortas por causa da perseguição e elas estavam ali e reinando com Cristo 1000 anos. Depois o texto fala que quando acabar os 1000 anos, Satanás é solto, há uma grande batalha e assim então há a destruição tanto de Satanás quanto também a condenação das pessoas que receberam a marca da besta e que adoraram a besta. Então você tem no finalzinho do texto, que eu acredito que a gente não vai conseguir trabalhar do texto todo hoje, vai falar do juízo final, quando os mortos serão ressuscitados e serão assim apresentados tudo aquilo que foi feito em vida para julgamento final. Então, o ponto aqui que eu quero chamar a atenção de vocês é que a discussão que existe no texto é uma discussão chamada de milênio. O que é milênio? 1000 anos. Algumas pessoas acreditam que esse texto fala de 1000 anos literais, um período literal de tempo. Ou seja, vai haver na Terra um período em que Cristo vai governar por 1000 anos lá de Israel. Então, muita gente defende essa visão, essa linha de pensamento, essa teologia. Tem músicas, tem um louvor antigo que fala assim, Leão de Judá, Aí tem lembra? Ouve-se do júbilo de todos os povos. Aí lá no final da música diz, e os povos verão e virão, ansião de aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Ou seja, acredita-se que Cristo vai voltar, no final da grande tribulação, estabelecerá um governo de 1000 anos na face da terra, onde Cristo vai governar de forma forte e haverá um reinado de justiça, de paz, tudo aquilo que os governantes tentaram e não conseguiram. Quem acredita nessa linha nessa teologia, melhor dizendo, se divide em 2 grupos. Então eu peço que vocês prestem bem atenção para a gente poder acompanhar o raciocínio. Então, primeira coisa, milênio, que significa 1000 anos. E aí, a pergunta é, como que Cristo governa? Em relação a milênio, você tem um grupo que é conhecido como pré-milenista. Está aqui, a luzinha aqui, mostrando, o texto está ali. Há uma nomenclatura ali, pré-milenista. O que é pré? Que vem antes do milênio. Isso se fala do quê? Alguns acreditam que Cristo vem antes desse milênio e é ele que vai vir estabelecer esse governo de 1000 anos. Essa doutrina ensina que Cristo, quando ele voltar, os mortos ressuscitarão e ele vai governar de Jerusalém. Então você terá pessoas que ressuscitaram e outras que ainda não morreram. Então teria aí um convívio de gente que tem um corpo glorificado, como Cristo tem, um corpo glorificado, com pessoas que ainda não passaram pela morte. Porém, existem 2 maneiras de interpretar o pré-milenismo. Uma que a gente chama de histórico, que acredita de uma forma bem simples, Vamos tentar aqui, está aqui. De uma forma muito simples. O pré-milenismo histórico acredita que hoje nós estamos aqui como igreja, em algum momento a gente vai entrar na grande tribulação, que a gente estudou, na semana passada. O que é a grande tribulação? Aquele período, intenso que vai haver perto da volta de Cristo, em que haverá perseguição,
surgirá a besta, o falso profeta, a marca da besta. Então o pré-milenismo histórico acredita em tudo isso, e lá no finalzinho da grande tribulação, Cristo voltará, e os mortos ressuscitarão, e assim então quem estiver vivo vai entrar junto com ele nesse período de paz, prosperidade, onde Satanás estará preso por 1000 anos, ele não estará fazendo aquilo que ele faz, que é enganar, que é atuando na terra, mas ele estará com o seu poder restrito, e aí então, quando acabar esse período de 1000 anos de paz, ele seria solto, haveria uma batalha final, e aí entraria o juízo final, o julgamento final. Então, essa linha de interpretação, ela já vem desde muito cedo, lá na história da igreja. Algumas pessoas entenderam o livro, esse capítulo 20, dessa maneira. Tá ok? Agora, existe também um outro grupo, né, que já acredita de forma um pouquinho mais complicada. Então, veja bem, pré-milenismo histórico. Acredita no milênio literal na face da Terra, no final dessa era. Há um outro grupo, que é a grande maioria, né, hoje, que é o chamado de pré-milenismo dispensacionalista. Vocês lembram aqui daquele filme Deixado para Trás? Lembra de uma série de filmes Deixados para Trás? É a mesma linha também da novela que a Record produziu, né, o Apocalipse. É essa linha aqui, pré-milenismo dispensacionalista, ou seja, porque Cristo vai vir antes do milênio. Ele vai vir e vai inaugurar um milênio. Qual é a diferença desse aqui, pré-milenismo dispensacionalista, para o outro? Esse aqui entende que o milênio ele é especificamente para Israel. Vamos aqui entender. Cristo veio para Israel. Israel rejeitou. Eles ensinam que se Israel tivesse aceitado Jesus, naquela época, eles entrariam no milênio. Ou seja, Cristo ia governar, né, sobre Israel, o Messias, né, ia governar sobre Israel, o Messias, o Cristo. Israel ia se tornar a cabeça das nações, ia se tornar uma grande potência, cabeça e não cauda, seria uma nação próspera, Roma seria destronada, enfim. Então, se o povo de Israel tivesse recebido Cristo como seu Messias, haveria aquele governo na face da terra naquela época. Como Israel rejeitou, eles dizem que é como se o relógio, eles chamam de relógio escatológico, lá de Daniel, que a gente vai ver aqui num outro encontro, Daniel capítulo 9. Eles ensinam que é como se o relógio escatológico parasse, ou seja, Israel rejeitou o Messias. Então agora a oportunidade se abriu para os não-judeus, que somos nós, a igreja. Então eles ensinam que a igreja, ela vai atravessando esse período de tempo que nós estamos, até que a igreja é tirada da terra, para assim então Deus voltar a tratar com Israel. Entendeu? Então eles ensinam que Israel é o povo de Deus, mas eles rejeitaram Jesus. E aí então Deus se voltou para nós, até um determinado tempo. Quando esse tempo acabar, Deus tira a igreja da terra, e aí então Deus volta a tratar com Israel. Quando é que Deus volta a tratar com Israel? Nesse período de grande tribulação, que eles vão dizer que é de 7 anos. Onde, quando acabar esses 7 anos, Cristo volta, ele vai implantar esse reino de 1000 anos sobre a face da terra, e tudo aquilo que estava prometido para Israel lá no Antigo Testamento, que não se cumpriu, vai se cumprir no reino de Cristo no futuro. Então, esse pessoal que o tempo todo fica mandando, olha, vão reconstruir o templo de Jerusalém, olha o que está acontecendo lá, é porque acredita exatamente nisso. Para eles, o templo vai ser reerguido, os sacrifícios vão ser restabelecidos, ou seja, tudo aquilo que acontecia lá antigamente em Israel vai voltar nesse tempo chamado de milênio. A grande questão é que eles fazem uma diferença muito grande entre igreja e Israel. Eles falam que o povo de Deus é Israel. Como Israel rejeitou, né, o Messias, Deus se voltou para nós. É como se fôssemos aqui um plano B de Deus, né?
Eles não gostam que fale isso não, mas é mais ou menos como se fosse isso. E aí depois Deus volta para o seu povo. Então eles ensinam essa grande diferença entre igreja e Israel. Eu estou aqui com o controle aqui, vamos lá. Esse é o esquema deles, tá? O esquema do pré-milenismo dispensacionalista é esse aqui, ó. Eu sei que é meio confuso, mas vou facilitar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, vocês estão conseguindo ver a luzinha? Era da igreja, esse período que nós estamos vivendo. A qualquer momento a igreja sobe, tá vendo? Arrebatamento ali em cima. Esse arrebatamento aqui, de acordo com eles, é secreto. Já viu aqueles videozinhos que mostra alguém pregando, daqui a pouco, tum, 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 todo mundo desaparece? Aquele filme do Nicolas Cage, chamado Apocalipse, lembra? É exatamente isso aqui. Que o avião, daqui a pouco, se o piloto for crente, né, aí, pum, desaparece, aí o avião cai. Aí o cara está dirigindo lá o ônibus, né? Aí o motorista é crente, pum, ele sobe, aí começa a bater, carro, avião cai. Tudo isso é porque eles interpretam que a qualquer momento, a qualquer hora, os crentes serão arrebatados, subirão, vão desaparecer. Aí só vai ficar aqui na terra os crentes meia boca, né, os mais ou menos, meio barro, meio tijolo, e os judeus que não acreditam em Jesus e o restante da humanidade que não crê em Deus. Eles vão ficar aqui na terra. E aí nesse período, é um período de grande tribulação. Eles vão dizer que é de 7 anos. Nesses 7 anos, você vai ter um período de 3 anos e meio de falsa paz. Por quê? Porque vai haver muita catástrofe, vai haver muita coisa ruim. Então vai ter que emergir um líder político que vai trazer solução para os problemas mundiais. Esse líder é o anticristo, que as pessoas não vão achar que é o anticristo. E aí então ele começa a perseguir Israel nos outros 3 anos e meio. Depois desses 7 anos, Cristo volta, destrói o anticristo e inaugura o milênio. Está vendo aqui? Ó, milênio. Então o diabo estaria preso aqui. Seriam 1000 anos de paz, mas as pessoas vão morrer, mas vão viver muito tempo, mas elas morrem, né? Porque elas não estão ainda no estado eterno. Quando acabar os 1000 anos, Satanás vai ser solto, vai conseguir enganar algumas pessoas para montar um complô contra o governo de Cristo. Vai haver então uma batalha final e depois Cristo destrói Satanás e entramos no estado eterno. Então, essa linha de pensamento aqui é o que é chamado de pré-milenismo dispensacionalista. Aqui tem vários problemas. Por exemplo, se você seguir essa linha de interpretação, quem morreu agora, na hora que Cristo voltar ali, está vendo aqui em cima, de forma invisível, vai ressuscitar, correto? Mas no período da grande tribulação, os crentes que forem, as pessoas que se converterem na grande tribulação, vão morrer, não vão? Porque não vão aceitar a marca da besta, não é isso? O que vai acabar acontecendo? Quando Cristo voltar, para colocar os 1000 anos aqui na terra, o que vai acontecer? Eles vão ter que ressuscitar. Então a gente já tem aqui o quê? 2 ressurreições. Depois, lá no milênio, você vai ter crente que ressuscitou, gente que não morreu ainda, e que vai morrer, e que vai ter que ressuscitar lá no final, quando acabar os 1000 anos, e os ímpios também que vão ter que ressuscitar. Ou seja, nessa contagem aqui, teria pelo menos umas 4 ressurreições. O que a Bíblia não fala disso. É um pouco complicado essa visão aqui. Eu acho que a pessoa só consegue chegar aqui com um mapinha do lado, igual esse aqui, para poder conseguir interpretar. Então já foi. Existe um outro grupo que é chamado de pós. Pós quer dizer o quê? Depois. Esse grupo é mais fácil aqui de entender. Eles ensinam o seguinte: que a igreja, ela vai fazer missões. Ela vai pregar o evangelho. E à medida que ela pregar o evangelho com poder, com autoridade, o mundo vai se convertendo. E nós vamos entrar no milênio, nesse período de 1000 anos, que eles vão dizer que não é 1000 anos literal, mas é um período enorme de paz, de prosperidade. Nós vamos entrar por meio da igreja, a própria igreja pregando o evangelho,
convertendo os povos, a gente vai entrar num período de paz, de crescimento, de prosperidade. E assim, então, depois desse período, Cristo volta. Essa linha de pensamento, tem algumas outras coisas aqui que não preciso entrar em detalhes, ela tem uma visão otimista da vida. Por exemplo, boa parte dos missionários que fundaram as nossas igrejas no Brasil pensavam assim, porque eles pensavam da seguinte maneira: quanto mais a gente pregar o evangelho, mais rápido Cristo volta. Então isso impulsionou a igreja a pregar o evangelho. A igreja ela pregou o evangelho, se lançou na questão, né, de obras sociais. Por quê? É uma visão de que a igreja precisa avançar para que Cristo retorne. Só que essa linha de pensamento diminuiu muito depois que veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, porque a ideia de prosperidade, de crescimento foi meio que frustrada. Mas tem muita gente ainda que defende esse pensamento. É chamado de pós-milenismo porque Cristo volta depois do milênio. Vamos para a última visão, que é a que nós vamos explicar, que é a que nós adotamos, que é chamado de amilenismo. O A ali quer dizer o quê? Não, né? É uma negação, amilenismo. Só que esse termo, ele não é muito positivo. Por quê? Porque dá a ideia de que a gente não acredita no milênio, mas nós acreditamos. Só que o modo como nós acreditamos no milênio é que esse milênio ele não é um milênio físico, mas ele é um milênio espiritual. E é o que a gente vai mostrar aqui agora. Nós entendemos que o milênio começou quando? Quando Cristo veio à Terra. Né? A Bíblia não diz que o reino de Deus está em vós, que o reino de Deus está entre nós. O próprio Cristo não falou do reino de Deus como uma realidade presente. Portanto, nós entendemos que quando Cristo veio ao mundo, ele iniciou o reino de Deus. Com a primeira vinda, Cristo deu início ao reino de Deus. E esse reino, ele foi pregado por Jesus e recebido por todos aqueles que acolheram o evangelho no coração. Então, todos aqueles que recebem a mensagem do evangelho, Cristo já reina, já governa essa vida. Porém, a ideia do milênio aqui é dizer que Satanás ele está preso. De que modo? Porque você pode me perguntar, bom, se Satanás está preso, então o que está acontecendo isso tudo aí de ruim, né? Matança, todas essas tragédias aí, Covid, né? A ideia aqui é que Satanás ele está com poder restrito. Ele não age com toda a força que ele tem poder de agir. Satanás ele age como um pitbull na corrente. Pitbull na corrente, ele faz estrago da mesma maneira que solto. Só que ele está o quê? Com poder limitado pela corrente. Então o que nós entendemos? Que Cristo, ele já está governando. Cristo já é Senhor, ele já governa. Ele não governará. Porém, aqui na terra, a igreja ela é enviada a pregar o evangelho. E esse evangelho vai alcançar todos os povos. Não há ninguém que impeça o evangelho de cumprir a sua missão. Satanás está com poder restrito, ele não consegue impedir o avanço da igreja. E no céu, aqueles que morrem já estão com Cristo, reinando com ele. Ou seja, aquele que morre aqui já está na presença de Deus, reinando com Cristo durante todo esse período. Quando acaba o milênio, há o que nós chamamos de grande tribulação. Vai ser o período que Satanás será solto. Aí vai entrar aquela aula de semana passada, ou seja, Satanás ele vai ter um tempo curto de atuar. Esse tempo curto é o que nós chamamos de grande tribulação. É um período que nós vamos entrar, em que vai surgir o anticristo, que vai surgir o falso profeta, vai vir a marca da besta, tudo isso vai acontecer com a igreja aqui na terra, sofrendo essas perseguições, e no finalzinho, Cristo volta, para poder o quê? Julgar os vivos e os mortos. É bem direto. O que nós estamos esperando? Cristo voltar para julgar. E acabou a história. É isso que nós queremos. É dessa maneira que nós entendemos. E aí a gente vai entrar nos pormenores do texto, né? Veja bem, toda a explicação que eu dei para você está aqui. A primeira vinda de Cristo promove
a prisão de Satanás. E eu vou usar o texto bíblico, eu vou mostrar para vocês onde é que está escrito isso na Bíblia. Cristo veio e ele já amarrou o valente na primeira vinda dele. O milênio é o reino de Deus na era presente. Deus já está, Cristo já está governando. 1000 não quer dizer no número literal. O livro de Apocalipse é um livro simbólico, então ele trabalha um número com simbolismo. 1000 quer dizer uma quantidade de tempo grande. Igual nós às vezes falamos, várias vezes, 1 milhão, A gente não usa às vezes expressões desse tipo, não quer dizer que seja 1 milhão, mas apenas uma quantidade alta. E a gente vai ver que a Bíblia usa também a palavra 1000 anos desse modo. A grande tribulação é um período curto que nós teremos. Curto quanto tempo? Não sei. Curto pode ser 10 anos, pode ser 5, pode ser 6, não sei. Mas é um curto espaço de tempo em que Satanás agirá com poder como você ainda não viu ele agindo. Tá? Outra questão. A segunda vinda de Cristo. Cristo volta de forma visível. Não vai ser como lá no filme Deixados para Trás e nem como na novela lá da Record. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, todo olho verá. Não tem como. Veja bem, essa ideia de que Cristo vai voltar e aí ninguém vai ver, não tem como, porque a Bíblia diz que os nossos corpos serão transformados. Então, se é o corpo físico que vai ser transformado para encontrar com Cristo nos ares, como que as pessoas não vão ver isso, gente? Não tem como, é o corpo. Lembra que Jesus, quando ressuscitou, ele aparece para Tomé e ele diz, olha, toca aqui na minha mão, toca aqui no meu peito. Não é isso que ele disse? Por quê? Porque o nosso corpo será transformado à semelhança do corpo de Cristo. Isso significa dizer que teremos uma matéria, como temos hoje, porém não sujeita às leis como nós conhecemos hoje. Sujeito às leis que eu falo, da física, da biologia. É um corpo glorificado. A Bíblia não entra em detalhes, mas é um corpo imortal. É um corpo que a gente sabe que ele não perece. É o corpo que Cristo tem hoje, nós teremos por ocasião a ressurreição. Outra questão, a segunda ressurreição, ou a ressurreição geral dos corpos, é um evento único. Cristo volta e todo mundo ressuscita, todo mundo que morreu ressuscita para ser julgado todo mundo de uma vez só. Não tem esse negócio de 7 anos, sobe, desce, e depois... Não, vem, como que é mesmo? Fecha a conta e passa a régua. É tudo feito de um evento único. Um evento único. Cristo vem para trazer o quê? O juízo final. E aí estabelece o quê? O que chamamos de novo céu e nova terra. Tá ok? O que é novo céu, uma nova terra? Que é um outro encontro que a gente tem aqui para poder falar sobre o assunto. Não é um novo céu completamente diferente desse. Não é uma nova terra, uma outra terra. É esse céu, essa terra transformada pelo fogo, por Deus, para que possamos habitar eternamente nela. Assim como o teu corpo será transformado, essa terra será também transformada. E aí, vamos para os textos. O milênio. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 12. Mateus 12. Mateus 12, verso de número 28. Olha só, Jesus dizendo: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então ele está dizendo que o reino de Deus é chegado. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então Cristo está aqui. Estavam acusando Jesus de expulsar demônio, porque ele mesmo era um demônio. E aí Jesus está falando aqui com os fariseus, dizendo que o reino de Deus é chegado, e ele vem saquear a casa do valente. O valente aqui é o quê? Ele está usando como se fosse uma metáfora, né? Uma ilustração para dizer:
olha, Satanás é o valente. E para que eu arranque, né, os bens desse valente, é preciso o quê? Fazer o quê? Amarrar. É isso que ele está dizendo. Então, olha só, lá no verso 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, ou seja, ele está expulsando os demônios pelo poder do Espírito. Então, o reino de Deus é chegado. Não é algo que vai acontecer, ele já veio. É agora. Então, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aí ele vai dizer, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então, Cristo ele vem no mundo, e a vinda de Cristo é comparada como alguém que amarra o valente para poder saquear os seus bens. Então, esse é um primeiro ponto aqui. Vamos olhar aqui, por exemplo, Lucas 10. Vamos ver aqui, Lucas 10. Por causa do tempo não vai dar para a gente ver todos, mas a gente vê alguns. Lucas 10, verso 18. Esses textos é bom a gente anotar, né? Olha só, Lucas 10, verso 18. Cristo havia mandado os discípulos ir pregar, enviado os discípulos, né, os 70, a pregarem o evangelho. E deu autoridade. Então, eles foram curando os enfermos, expulsando o demônio. E aí, no finalzinho, ele diz o seguinte, olha, Lucas 10, 18. Eles chegaram lá, né? Poxa, a gente fez isso, fez aquilo outro. Aí Cristo vai dizer, né, que olha, se alegrem, né, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, tal. Mas olha o que ele diz aqui, verso 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi Satanás caindo. Aqui o termo grego dá a ideia de algo que está acontecendo, caindo. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpente e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, o que Cristo quer dizer aqui? Que durante a sua missão, Satanás ele foi tendo o quê? Perda de poder. Começa lá na tentação, lembra? Satanás tentou Jesus, perdeu. Depois, por onde Cristo passava, Satanás se manifestava. E Cristo ia lá, expulsava. Então, Satanás ele foi o quê ao longo do ministério de Cristo? Perdendo autoridade, perdendo poder. É como se você pegasse um território todo ocupado por uma facção. E agora chega o governo e vai tomando tudo aquilo ali daquela facção, de forma gradual, até se completar completamente a autoridade do governo estabelecido no local. Então, Cristo ele vai diminuindo a autoridade do diabo ao longo do seu ministério. Veja João capítulo 12. João capítulo 12. Esse texto é bem interessante, porque ele mostra aqui, lá no verso 20, o texto vai dizer o seguinte, João 12, 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, ou seja, não judeus. E aí a gente já sabe que Jesus veio primeiramente para quem? Para os judeus, correto? Cristo primeiro veio para os judeus, isso é fato. Tanto é que ele realiza os milagres, quase todo o ministério de Cristo foi entre os judeus. Poucas vezes, né, ele atuou fora. E às vezes até foi um pouco, né, lembra daquela mulher lá que ele não quis atender? Aí ele diz, olha, não é lícito, né, pegar os pães e lançar para os cachorrinhos, ou seja, eu vim para os meus, eu não vou aqui te atender. Aí ela vai lá e discute com Jesus e Jesus perde ali no debate com ela, eu nunca vi tamanha fé, né, tal, e vai lá e abençoa aquela mulher. Mas você vê que Jesus inicialmente, ou melhor dizendo, Cristo ele veio para os judeus. Não que ele ia ficar só ali, mas primeiramente ele tinha que vir para o povo, porque ele já tinha uma aliança. Então os gregos queriam falar com Jesus. Veja o verso 21. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Felipe, então, ninguém chegava até direto, então, né, usaram lá o discípulo para chegar até Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus,
Olha só, eles queriam falar com Jesus e Jesus parece que desconversa. E respondeu Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morre, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perderá. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estarei também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, né? E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Preste bem atenção aqui agora. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe, que é Satanás, será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. É estranho esse texto, não é? Não é estranho? Porque o que inicia o texto? Gregos querendo falar com Jesus. E aí André e Filipe vai até Jesus, e Jesus não responde diretamente. Aí conta toda essa história, dá uma volta danada, e aí você fica entendendo o que Jesus queria dizer com isso. A resposta está aqui. A resposta está exatamente aqui, no verso de número 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O que Jesus quis dizer? Não vou falar com eles, pois não é o momento. Entendeu? Quando é que Jesus vai se voltar para eles? Depois que ele morrer. Porque depois que ele morrer, o que nós vamos encontrar? Mateus 28. Somente depois da morte, Cristo se volta então para todos os povos. Mateus 28, verso de número 19. Vamos pegar o verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de quê? Todas as nações. Porque antes eles estavam fazendo somente entre os judeus. Entendeu? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o início do verso 19. Ide, portanto. Esse portanto aqui está linkando aquilo que ele vai falar com aquilo que já falou. O que ele falou no verso 18? Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade. Então, está acompanhando o raciocínio? Os discípulos foram enviados para pregar, para curar, mas ele tinha que fazer isso só entre o quê? Os judeus. Agora Jesus, ele está o quê? Dizendo: vocês vão para o mundo. Vocês não vão pregar só aqui na Palestina. Não vão só pregar aqui para o povo da aliança. Vocês vão pregar para todas as nações. Por quê? Porque toda a autoridade me foi dada. Mas quando é que essa autoridade lhe foi dada? Abre em Apocalipse. Capítulo de número 5. Aqui nós encontramos um culto no céu.
João, ele foi arrebatado, tirado da terra, e ele, no capítulo 4, avistou um culto no céu. E nesse culto que ele viu no céu, ele viu uma série de elementos bem significativos. Ele viu 24 anciãos, ele viu 4 seres viventes, ele viu um trono no centro. E agora, no capítulo 5, você vai ver João contando mais alguma coisa que vai nos responder a pergunta que eu fiz. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, de Deus que está no centro, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Olha aí o número 7. Lembra que eu falei que o 7 nas Sagradas Escrituras aqui, principalmente no livro de Apocalipse, é um número altamente simbólico. Você vai ver no Apocalipse 7 selos, 7 trombetas, 7 cálices. Você vai ver o número 7 se repetindo por várias vezes. Vi, verso 2, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ou seja, selo, quando a gente fala selo, tu tem que lembrar, ver esses filmes épicos, né? Aquela cerazinha, né? Que a pessoa vai lá, colocava na carta, né? E plá, que vinha com anel, né? E carimba ali. Aquilo ali representa algo que é inviolável, pois aquele selo que está lacrando aquele documento, ele representa a autoridade de quem selou. Então, esse livro que está aqui, João está vendo, ele é um livro que tem 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, que é João, tá? Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Viu aqui agora de onde que veio a autoridade? O que ele está dizendo aqui? Cristo morreu e ressuscitou. Ele tem a autoridade para desatar os selos, tirar os selos. Porque esses selos, eles ocultam, os selos ocultam a história da redenção. O que vai acontecer e que João quer saber, quer ver. Olha o verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, olha 7 de novo. Chifre fala de autoridade, tá? Representa poder, autoridade. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou. Esse cordeiro aqui, que João está vendo, é Jesus. Veio, pois, tomou o livro das mãos direitas daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa de taça de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos, que entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. O que o texto está nos mostrando? Que a autoridade que Cristo recebeu por causa da obra que ele realizou, ele morreu, ressuscitou, e agora ele está com autoridade de enviar a sua igreja para pregar o evangelho entre todos os povos, todas as tribos, raças e nações, porque ele comprou com o sangue que ele derramou. Portanto, Satanás não pode impedir a igreja de avançar e de, por meio da pregação do evangelho, alcançar os eleitos que estão espalhados por toda a terra. Portanto, o que é o milênio para nós?
é o governo dos santos no céu, pois nós já estamos com Cristo. Aqueles que morrem, eles já estão na presença de Cristo, já estão na presença de Deus, já reinam com Deus no céu e na terra. Satanás está com o seu poder limitado. Vamos já caminhando aqui para o final, e a gente continua na próxima semana, que é muita informação. O milênio, ele é então espiritual. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre o modo como a gente vai interpretar a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, a questão da primeira morte, da segunda morte. Na semana que vem a gente fala, porque senão fica muita coisa. Só para vocês entenderem que 1000 anos pode ser interpretado como sendo uma numeração simbólica. Olha o que está escrito aí. Em Apocalipse 20, conforme nós acabamos de ler, 1000 anos são usados como um símbolo de perfeição e plenitude do reinado de Cristo na presente era, que começou com a primeira vinda de Cristo e vai até o início da grande tribulação. O uso figurado de 1000 anos, de 1000, pode ser encontrado em diversas outras passagens da Bíblia, tais como: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais. Está lá em Deuteronômio, capítulo 1, verso 11. Mas será que o autor queria dizer 1000 vezes mais assim, de forma literal? Não, 1000 vezes mais no sentido de muito tempo, plenamente. Deus é fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. Aí quer dizer que acabar as 1000 gerações ele vai deixar de... Não, esse 1000 aqui quer dizer o quê? Uma quantidade perfeita, grande, plena. Salmo 50, verso 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 outros em outro lugar. Do que 1000 no outro lugar. Salmo 58, 84, 10. 1000 anos é como se... perdão, foi o que eu acabei de falar, né? E 2 Pedro, que vai dizer, né, que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então, o número 1000 não necessariamente deve ser interpretado, no capítulo que nós acabamos de ler, como sendo 1000 anos de modo literal. Nós entendemos que isso significa o tempo completo de Deus, em que aqueles que morrem já estão na presença do Senhor. Enquanto a igreja que está aqui na terra, ela tem autoridade para pregar o evangelho, porque Satanás não pode impedir o avanço da igreja. Porém, quando acabar os 1000 anos, Satanás terá poder de perseguir a igreja, matar a igreja, porém, é uma vitória não real e plena. Porque para nós cristãos, não é a morte para nós um fim. Pelo contrário, porque aqueles que morrem no Senhor já estão na presença de Deus, governando e reinando com Ele, aguardando o retorno de Cristo e estabelecendo o juízo final. Então, na semana que vem, a gente vai ver especificamente o texto de Apocalipse capítulo 20. Hoje eu só dei uma geral aqui, mostrando as diversas correntes, aquela que a gente entende, aquela que a gente segue, mas eu vou pegar o texto do capítulo 20, de forma mais específica, a gente vai explorar. Tudo bem? Então vamos abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, alguma dúvida. Camila? Nada? Pode perguntar, gente. Precisa ficar. Fala, John. Enquanto isso, eu bebo uma água. Irmãos, se os irmãos tiverem alguma dúvida, eu vou passar o microfone para que a sua pergunta também saia aqui na transmissão. A minha pergunta é: se depois que Cristo ressuscitou, essa visão que João tem do Cordeiro que vai até o livro e abre os selos, ela ocorre após a ressurreição e a subida de Jesus? Boa pergunta. Entenderam? A visão de João é após... Quando João teve essa visão aqui, foi no ano 90 e pouco.
E o ano que Cristo subiu foi no ano 33. Então, já havia se passado muito tempo. Então, João estava tendo visão de coisas que já aconteceram, de coisas que estavam acontecendo e de coisas que iriam acontecer. Essa autoridade aqui de Jesus, ela é dada depois que Jesus ressuscita e sobe. Então, vamos ver. Vamos acompanhar aqui. Por isso que o calendário litúrgico ele é muito bom, porque ele é didático, né? Sexta-feira Santa, Jesus morreu. Domingo, Jesus ressuscitou. E durante 40 dias, Jesus ficou aparecendo para os discípulos. Lembra aquelas aparições de Tomé? 40 dias, Jesus ele aparecia. Do nada, os discípulos estavam reunidos, ele aparecia lá. Os discípulos estavam pescando. E ei, tem comida aí? Lembra aquele texto? Aí a pessoa, pô, mas ficou tanto tempo pescando, não comemos nada. Tal. Joga para o lado direito, não é isso? Lembra? É o que? É a aparição de Jesus. São as aparições de Jesus. Isso se deu num período de 40 dias. Quando acabou as aparições de Jesus, Jesus o quê? Subiu. Né? Esse capítulo 28 de Mateus que acabamos de ler. Quando Jesus envia os discípulos e de pregar o evangelho a todos os povos, não ia ser naquele momento ainda não. Porque os discípulos só iam pregar depois de quando é que os discípulos começariam a pregar? Hein? Descido do Espírito Santo. Que isso aconteceu 10 dias depois que ele subiu. Então Jesus está mandando eles pregarem, mas Jesus depois fala lá, ó, fique aqui em Jerusalém. Fique aqui em Jerusalém. Até que vocês recebam do alto o revestimento de poder, para capacitá-los a cumprir o que eu ordenei. Então, olha só, Jesus morre, ressuscita, aparece 40 dias, sobe, 10 dias depois que ele sobe, o Espírito Santo desce. E quando o Espírito Santo desce, os discípulos começam a pregar o Evangelho. Quando é que Jesus, então, ele é revestido dessa autoridade? Quando ele subiu, quando ele ressuscitou, ele já tinha autoridade. Mas essa entronização dele, como se fosse uma cerimônia de investidura, foi quando ele subiu. Lembra do Salmo que diz... Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha destra, até que eu coloque todos os inimigos debaixo dos teus pés. Né? Quem é esse Rei da Glória? Lembra lá aquele salmo que diz? É o que? É a subida de Cristo. E quando Cristo então sobe, o Espírito Santo desce, dando assim então à igreja poder para cumprir o envio de Jesus. Então essa autoridade que João está descrevendo é uma visão simbólica desse momento em que Cristo subiu e foi coroado Rei e Senhor do Universo. Entendeu? Passa aí. Pode perguntar. Não, eu não vou perguntar, eu vou só falar aqui o seguinte. Houve uma época aqui que se cantava muito um hino, eu quero louvar o Senhor e tal, mas a música dizia o seguinte, que ele vem saltando pelos montes. E eu falei, meu Deus, o meu Jesus não é cabrito para vir saltando pelos montes. E eu comecei a protestar com isso, falei com o pastor na época, me olharam com cara ruim, porque todo mundo gostava da musiquinha, era muito bom. Todo mundo dançava, pastor, está errado. Já, pessoalmente, fazer teu gestozinho, de cabelo. Ele voltará em grande glória por sobre as nuvens. Não está dizendo que ele vem pulando igual cabrito. Não está errado, mas eu briguei muito. Até que chegou o pastor e entendeu. Uhum. Porque isso é simbologia. A gente lê aí, está glorificado, ele vai descer. Sim. Saltando pelos montes. Pode. Uhum. Nós estamos contradizendo a graças a Deus eu nunca mais Tiraram. essa música, nem. Eu lembro dessa febre aí, eu lembro. Eu agradeci muito a Deus, porque a gente entende. Aqui entende, né? Uhum. Jesus foi glorificado. Esse texto é bem essa música ela é bem E ele antibíblica. vai descer em grande glória. Sim. Né? Como é que um rei da nação, como nós temos, vai vir saltando pelo monte? Uhum. Quer dizer, interpretações erradas, passa de um para outro, aí os filhos aprendem, Sim. todo mundo aprende e aprende errado. Sim. Exatamente. E a função da música a gente tem que pensar da seguinte forma. Música, ela tem duas funções. Ela é uma oração. Agostinho dizia assim, olha, quando a gente canta, a gente ora duas vezes. Música é oração
ou é a mensagem. Então, se a música é uma oração, é a mensagem, ela precisa ser analisada, porque eu não posso orar qualquer coisa e também não posso pregar qualquer coisa. Então eu estou aqui falando, todo domingo eu prego. E vocês precisam o quê? Olhar na Bíblia para saber se aquilo que eu estou pregando é bíblico. A mesma coisa a gente tem que fazer com a música. Todo tempo a gente tem que olhar para saber se a música ela é bíblica, se ela é correta, porque música ou ela é uma oração ou ela é uma pregação, uma mensagem, né, cantada. Então a gente não pode cantar e nem orar o que a Bíblia não aprova. Perfeito. Depois tem a Andréia lá também. Boa noite. Pastor, eu só queria tirar uma dúvida aqui. A questão da teologia da prosperidade, ela seria necessariamente pós-milenista? É muito interessante esse link aí. Muitas pessoas vão enxergar certa semelhança, né? Porém, a grande diferença da teologia da prosperidade para o pós-milenismo é que o pós-milenismo fala de uma prosperidade que é fruto do quê? Do trabalho missionário, que é fruto do trabalho da igreja, que é fruto do avanço da sociedade. Então, assim, tem a semelhança no sentido de uma era próspera, mas é diferente no sentido do modo como se enxerga, como essa prosperidade se dá. Então, a visão pós-milenista é que a gente também tem que olhar no tempo, né? Veio a Revolução Industrial, veio a tecnologia, tudo isso dava uma ideia de que o mundo estava avançando, que o mundo estava prosperando, e que a igreja ia aproveitar, né, esse crescimento através do Evangelho, as pessoas iam se cristianizarem, né, e mesmo os povos que não se convertessem, iam viver debaixo da ética do Evangelho. Então, aquela passagem que diz... toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Porém, não dá para a gente chamar de teologia da prosperidade, porque muitos presbiterianos, batistas, muitos missionários eram pós-milenistas. Quase boa parte dos missionários que vieram para o Brasil, que plantaram as nossas igrejas, eram pós-milenistas. Então, assim, é bem diferente do que é a teologia da prosperidade. Não tem... O pós-milenismo eu acho que é equívoco, é uma interpretação errada. Mas não chega a ser uma heresia, como, por exemplo, a teologia da prosperidade ela é. É uma interpretação que eu tenho minha discordância. Porque eu não vejo que, perto da vinda de Cristo, as coisas vão melhorar. Pela palavra de Deus, o que dá a entender é que, à medida que a vinda de Cristo vai se aproximando, a tendência é piorar. Isso não quer dizer também que eu vou ficar de braços cruzados esperando o mundo ficar terrível. Eu vou fazer minha parte. Mas eu não posso ser, sabe, um otimista iludido, né, de que tudo vai melhorar, tudo vai ficar bom, tal. Não. A tendência, mesmo que haja uma melhora econômica, social, a tendência é que o ser humano, o amor dele vai se esfriar, a sociedade vai cada vez mais não querendo saber de Deus. E eu acho que a visão pós-milenista tem uma visão muito otimista. Acha que os povos vão se voltar para Deus com o passar do tempo, que me parece que não vai rolar. Então, só para fechar, então seria mais o pós-milenismo uma visão mais romântica do Evangelho? Sim, poderíamos assim dizer. Mas quero dizer que tem muito pós-milenista bom que se você debater com ele vai te dar muitos textos aí, argumentos a favor da teologia deles. Mas é uma visão romântica assim, não deixa de ser. Agora, só a última pergunta aqui, passar o microfone. Questão da marca da besta, o senhor acha que é literal ou não? Boa pergunta. Eu vi um vídeo, gente, que me passaram. Eu vou tentar ver se eu boto esse vídeo na semana que vem. Que a marca da besta vai ser uma junção. Seria um chip, né? Um chip que já alguns ricaços usam para poder identificar quando há sequestro e tal. Mas o que eu vi é que vai ser um tal de Mondex, negócio assim, que é a junção do Visa com o Mastercard e que substituiria todos esses, né, dinheiro, cartões que a gente tem, que seria um chip plantado. E aí a pessoa falou, olha, não se iluda, porque se você aceitar esse chip, é a marca da besta. Então, mas aí o texto que a gente leu na semana passada diz que 666 é número de um homem. Visa não é número de um homem. Mastercard também não é número de um homem. Aí, para eles poderem dizer que o Visa é 666, eles pegaram o V de Visa, algarismo romano deu 5, depois pegaram o I, e aí eles pegaram 4 idiomas diferentes.
latim, grego, sei lá, neobabilônico, 4 línguas diferentes para poder dar meia. Eu falei assim, gente, me desculpa, mas forçou demais. Forçou muito. Então, assim, eu creio que a marca da besta, primeiramente, a gente precisa entender o seguinte, quem é crente salvo em Jesus, jamais terá a marca da besta. Por quê? O texto de capítulo 13 de Apocalipse vai dizer que não adoraram a besta e nem receberam a sua marca todos que tinham seu nome escrito no livro da vida. Então, todo crente que é salvo em Jesus não terá a marca da besta, não tem como. O texto diz isso. Então, eu creio que, automaticamente, quem não pertence a Deus já está na mão do diabo. Então, independente de haver uma marca literal ou não, quem não tiver com Cristo, quem não servir a Cristo, porque a Bíblia diz que os servos de Cristo são selados. Então, quem não está selado por Cristo, de alguma maneira, já está marcado pelo diabo. Então, se a marca da besta vai ser literal, pode ser. Ela pode ser espiritual e literal. Espiritual eu tenho certeza que é, mas literal eu não tenho certeza. Mas uma coisa é certa, a nossa preocupação é viver em santidade. Porque se nós de fato servimos ao Senhor, nós não seremos enganados pelo anticristo. Isso é fato. Eu queria tirar uma dúvida assim, quando Jesus veio, né, ele foi condenado, crucificado. Isso. E morreu. Naquele momento, ele já prendeu Satanás? Então, esse entendimento que a gente colocou aqui é que Satanás ele foi perdendo força ao longo do ministério de Cristo. E prisão aqui é uma forma simbólica para dizer que ele está com o poder restrito. Não quer dizer que ele esteja amarrado, até porque Satanás é um ser espiritual. Não tem nem como amarrar ele, né? A ideia aqui é o quê? Que ele não tem liberdade para atuar da maneira, com todo o poder que ele tem. A gente tem que entender que Satanás ele é um anjo. Anjo ele tem poder e muito mais poder do que ser humano. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem igrejas aí que pisa no diabo, faz isso, faz aquilo. Eu fui no terreno, né? Lembra aquela bobeirinha daquela música? A Bíblia diz lá em Judas que Miguel não ousou ficar proferindo palavras assim, né, contra o diabo, mas apenas o repreendeu. Significa que o diabo não é bobão, que às vezes muitas pessoas estão achando que é. Faz isso, faz aquilo, rola para lá, rola para cá, pula aqui, pisa na cabeça dele. O diabo debaixo dos meus pés. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Que o diabo está debaixo dos nossos pés. Em lugar mas nenhum. Quando Jesus veio, então ele limitou. Quando ele morreu, limitou o poder de Satanás. Ele limitou o poder dele. Exatamente. Aí ele agora, ele até tem poder. Sim. Vê se eu entendi isso. Ele tem poder. Mas como ele está limitado, ele envia os dele. Seria isso? Ele tem poder de atuar pessoalmente, que eu também não creio que ele atua assim também de bobeira, não. Se você pode mandar, para que você vai? Né? O que acontece é que ele não age com todo o poder que ele tem. Imagina uma pessoa que tem muita força, mas ele está com a sua força o quê? Limitada. Então, o que acontece? A gente vai ver semana que vem. Quando Cristo veio, o mundo estava debaixo de trevas, dominado por ele. Cristo veio, João vai dizer o seguinte, que Cristo veio ao mundo para desfazer as obras de Satanás. Então, Cristo foi fazendo o quê? Tirando o poder da mão dele. Foi libertando pessoas, cativos, foi libertando, minando a força dele. Na cruz é o golpe assim terrível que a gente vai ver semana que vem. Por quê? Quando Cristo morre na cruz, o poder de Satanás ele é praticamente aniquilado, no sentido de que ele não tem mais poder de confrontar a gente, de julgar a gente. Porque até então ele podia ir no céu e ficar falando mal da gente diante do Pai. Ele tinha essa autoridade. Então ali já começou o Apocalipse. Sim. É isso praticamente. Que eu queria perguntar. Sim, praticamente. Então, ali já começou com a vinda de Cristo. O Apocalipse e a vinda dele para levar a igreja. É o que o capítulo 12, se você depois puder ler em casa, o capítulo 12, ele resume tudo isso. É exatamente isso. Na cruz, Satanás, ele foi derrotado. Porém, quando estiver perto da volta de Cristo, Deus vai conceder a ele poder. Aí sim, é o que está lá em Tessalonicenses, no capítulo 2. Que a besta, o falso profeta, vai realizar muitos milagres e vai enganar muita gente. Então, o poder do diabo mesmo, o poder que ele tem, a gente ainda não viu.
E a gente vai, se a gente estiver vivo, né? A gente vai ver quando ele for solto. É praticamente isso. Não, veja bem, o que eu quero deixar claro é que o diabo ele existe, ele atua, ele entra no corpo, existem pessoas endemoniadas hoje, tudo isso acontece. Porém, o que vai acontecer no futuro é que o poder do diabo vai ser muito maior do que nós vemos hoje. Ele atua dentro de um certo limite. Na verdade, ele sempre atua dentro de um limite. Lembra lá em Jó? Toda vez que ele ia ter que fazer, Deus dava permissão para ele agir. O que acontece é que lá perto da volta de Cristo, ele vai ter carta branca. É isso que vai acontecer. Tá? Não entendi. Sim, sim, sim. Sim. No caso de Jó. Sim, sim. Na verdade, o diabo ele não tem poder absoluto. Ele atua debaixo de limites e de concessões divinas. Não entendi. Não, esse poder que ele vai ter é perto da volta de Jesus. Quando estiver bem perto, vai vir um período que a gente chama de grande tribulação. É o período da besta. Aí ele tem esse poder todo. No período da besta. A besta, na verdade, vai ser uma pessoa que vai agir com muito poder político. Ele vai ser um governante mundial. E junto com a besta vai ter um religioso, que é um falso profeta, um líder religioso. A gente não sabe quem é. Que vai levar o povo a acreditar nesse líder político. Muita gente acredita que vai ter que acontecer o seguinte: as nações vão ter que se juntar para poder combater alguma crise que vai vir. O coronavírus é um ensaio disso. Você está entendendo? Pode ser que o cenário já esteja montado. Porque a gente já está num cenário já de que os povos já têm que se unir, deixar as diferenças de lado para combater o inimigo em comum. E esse líder político, ele surge trazendo solução. E o povo vai acreditar nele, o povo vai tê-lo como um grande líder. E aí é onde que a gente entra o período de perseguição. Porque a igreja ela vai lutar, vai começar a denunciar esse líder. E esse líder vai querer perseguir a igreja. Entendeu? Essa que é a ideia. Então, isso vai ser bem pertinho da volta de Jesus. Quando o negócio estiver, tipo, insuportável, aí Cristo volta. Tipo, não, vou dar uma colher de chá aqui, deixar vocês respirarem. Pô, imagina, meu, imagina. Eu fico imaginando. Então, aí esmagar a cabeça da serpente é quando ele voltar. Quando ele voltar, a Bíblia diz que Cristo, Deus vai esmagar Satanás debaixo dos pés. Sim, não. É só quando Cristo voltar. Ele já está com ferido, mas ele vai ser esmagado por ocasião à volta de Jesus. Na semana que vem a gente vai ver um pouquinho mais com detalhes aí esses textos. Hoje eu só quis mostrar de forma geral para vocês entenderem que tem outras formas de ver. E aí ver uma novela tipo como da Record, pode ver, ninguém está falando que não é para ver, mas você já sabe que tem diferenças aí teológicas e tal. Aí você vê, mas com os olhos ligados. Tá? Vamos orar para terminar? Ah, tem aí na internet? Manda aí para a gente fechar. É o nosso irmão Wilson Plaza. Ah, é o licenciado Wilson Plaza. Se o último inimigo, que é a morte, será destruído na segunda vinda, por que ainda haveria espaço para o surgimento de novos inimigos e de mais uma rebelião e guerra no final do milênio, conforme afirmam os pré-milenistas? Sim, sim. É porque eles entendem que a morte só vai ser destruída depois dos 1000 anos. Dentro da linha deles de pensamento, faz até sentido. Mas o que a gente entende é isso, que os inimigos vão ser derrotados. Primeiro, a besta, né? O falso profeta, serão lançados no inferno. Né? O diabo, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O diabo ele não está no inferno e nunca vai estar. Tá? A gente vai para o inferno, né? Junto com o diabo. Não, o diabo ele nunca vai para o inferno. Por quê? Porque o inferno que a gente entende, é um lugar temporário de sofrimento. O estado final, do juízo final, é o chamado lago de fogo. Então o diabo ele não está no inferno. O que acontece é que, no final da grande tribulação, quando Cristo voltar, o falso profeta será lançado no inferno, a besta, né?
todo mundo que já está lá no inferno, já que morreu, que já está no inferno, Hitler, toda essa galera aí, né? E depois, quando Cristo julgar todas as coisas, o demônio, Satanás, junto com o inferno, será lançado no lago de fogo. Então, o demônio mesmo, Satanás, o capiroto, ele só vai para o lago de fogo. O inferno, ele não é o estado final. É uma antessala, né? É a sala de espera do lugar de sofrimento. Não é o estado final. E depois que todo mundo for derrotado, o último inimigo a ser vencido é a morte. Igual 1 Coríntios vai dizer, ó morte, onde está, né, o seu agrilhão? Tal. A morte é o último inimigo a ser vencido. Eu vi que ele morreu, teve uma experiência de quase morte. Uhum. Uhum. Eu vi foi no Globo Repórter, né, que deu, não foi? É fantástico, fantástico. Foi uma experiência que o pessoal chama de quase morte, né? É IQM, né? É IQM, né? O nome que se dá, né? Sim. Ele até perguntaram, e agora, o que vai fazer assim? Eu não sei, eu sei que não tem mais como ser como era antigamente, né? É EQM o nome que se dá, experiência quase morte. A pessoa que morre e volta. Sim, sim. Eu vi muito forte isso daí, foi muito forte mesmo. Porque uma coisa é um crente falar isso, outra coisa é um ateu, né? E médico, né? Médico ateu. Irmãos, vamos orar então, vou despedir do pessoal da rede. Deus abençoe a cada um de vocês.